Olá, meu nome é Raíssa, sou estudante de Psicologia da PUC Paraná, campus Londrina, e hoje eu vim apresentar aqui minha pesquisa para vocês. Bom, minha pesquisa foi intitulada como Distorções do Relato Verbal, o mecanismo de implantação de falsas memórias e suas implicações no processo de testemunho infanto-juvenil, e o meu orientador foi o professor Dr. Marcos Roberto Garcia. Bom, gente, as falsas memórias, elas podem ser compreendidas como um ato de evocar informações internalizadas de maneira distorcida sobre eventos que ocorreram no passado ou que nunca sequer ocorreram de fato. E elas podem ser tanto espontâneas, né, então geradas de forma natural, como sugeridas, decorrentes de sugestão externa. E essa sugestão ela pode ser tanto acidental como deliberada. Os nossos objetivos foram orientar estudos na área de distorções do relato verbal e sua compreensão à luz da teoria analítico-comportamental, avaliar possíveis mecanismos de implantação de falsas memórias, avaliar a influência da sugestionabilidade verbal de falsa informação como forma de implantação de falsas memórias e articular essa discussão de distorção do relato verbal no contexto jurídico, né, uma vez que as falsas memórias elas podem ser provas judiciais. Então, vamos supor que num contexto onde uma criança seja uma suposta vítima de abuso sexual. O depoimento dessa criança e a lembrança dessa criança, a memória dessa criança, vai determinar muita coisa no deslinde desse processo, né? Então, é aí que se concentra muito da sua relevância. Nossa metodologia foi com 12 crianças, né? Então a nossa proposta de experimento foi baseada e adaptada no procedimento de sugestão de falsa informação introduzida pela Loftus, pelo Miller e pelo Burns, e para isso a gente propôs a contação de uma história. Então a gente dividiu em três partes, né? A experimentação, tanto a linha de base quanto a experimentação. Então a primeira parte foi a fase de estudo, onde a gente contou a história para a criança, no caso foi o segredo da tartanina, a historinha que a gente utilizou. Né? Então, a gente introduziu essa história para a criança. No intervalo de retenção de informação, foi um intervalinho que a gente fez entre a fase de teste e a fase de estudo, né? Então, a fase de teste foi onde a criança foi convidada a contar a história, relembrar a história que a gente apresentou. Porém, o material de sugestão, ele foi introduzido no intervalo de retenção de informação para um grupo experimental específico que a gente vai ver na sequência. Então, a gente teve a linha de base, que foi em condições idênticas para todos, e a fase de experimentação. Na fase de experimentação, a gente dividiu as 12 crianças em 3 grupos. Grupo controle, grupo experimental 1 e grupo experimental 2. O grupo controle teve as condições idênticas à linha de base, então a gente não introduziu nenhum tipo de informação. Ficamos em silêncio durante o intervalo para a criança se lembrar. Né? Para o grupo experimental 1, a gente estabeleceu um diálogo aberto, sem nenhum tipo de informação sugestionável. E para o grupo experimental 2, a gente estabeleceu um diálogo sugestionável com a introdução de informações falsas em formas de questionamentos distorcidos, que não estavam presentes na história original. Nossos resultados demonstraram que, né, na linha de base a gente não teve, né, muitos índices de distorção, ao passo que nos resultados da etapa de experimentação, o grupo experimental 2, que foi o grupo onde a gente introduziu as informações falsas, apresentaram mais índices de distorção, né, no caso de falsas memórias, e isso a gente pode ver nitidamente nas últimas 4 linhas dessa tabelinha aqui que eu apresentei. Então, gente, tendo em vista que é inegável a relevância desse fenômeno para a psicologia jurídica, né, a gente reforça a importância de protocolos de entrevista, né, que minimizem as contaminações do relato dessas crianças, né, trazendo um número maior de perguntas abertas, por exemplo, né, possibilitando um lembrar mais correspondente e evitando que erros e injustiças ocorram no deslinde de um processo judicial. É isso, obrigada.